Olá, pessoal, namastê. Eu sou Tânia Araújo. Estou aqui para apresentar os meus livros sobre a história da Índia. Essa primeira série de vídeos será sobre a história da Índia antiga, tá? Então, venha comigo que a gente vai começar os vídeos sobre a história da Índia antiga agora. O vídeo de hoje vai falar sobre os arianos e a civilização védica. As montanhas cobertas de neve dos Himalaias sempre forneceram proteção ao subcontinente indiano pelo norte. Mesmo assim, várias tribos atravessaram para se instalar na Índia. Eles fizeram isso usando desfiladeiros do Himalaia, como o de Khyber e o de Bolan. Os arianos foram a primeira tribo migratória a virem se instalarem no norte da Índia. Os historiadores acreditam que eram tribos migratórias da Ásia Central. Começaram a se instalar nas margens do rio Indus e então, lentamente, se mudaram para partes internas da terra. Às vezes, eles enfrentaram a oposição dos habitantes originais da Índia, mas ganharam a guerra e se estabeleceram em toda a região indiana ao norte. Eles eram originalmente viajantes, que se mudavam de um lugar para outro. A teoria de invasão ariana está cada vez mais obsoleta, se pensando muito mais numa migração ariana. Os arianos vieram como nômades pastorais. Eles mantiveram grandes rebanhos de gado, que eram seus meios de subsistência. Gradualmente, eles se estabeleceram permanentemente em aldeias e se tornaram agricultores o tempo inteiro. No processo de estabelecimento, eles se misturaram com as pessoas existentes, algumas das quais eram descendentes dos Harappas. Os arianos conheciam a escrita, o sânscrito, que deu origem a muitas outras línguas posteriores, tanto indianas como mesmo as europeias, como o latim, grego e outras. A história do sânscrito. O sânscrito é uma língua indo-ariana e também a principal língua religiosa usada no hinduísmo, jainismo e budismo. O sânscrito, como língua, ocupa um lugar importante na Índia, ao lado de outras línguas fundadoras, como o grego e o latim. O sânscrito está incluído nas 22 línguas programadas da Índia e também é a língua oficial. O sânscrito Uttarakhand teve uma influência significativa na maioria das línguas modernas do subcontinente indiano, principalmente na Índia, Paquistão, Sri Lanka e Nepal. O sânscrito ainda hoje é amplamente utilizado durante rituais cerimoniais hindus e práticas budistas, na forma de hinos e mantras. Os textos deixados pelos arianos nos falam sobre eles. Esses livros, chamados de os Vedas, contém os textos existentes mais antigos da literatura mundial. Existem 4 Vedas, o Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda e Atharva Veda. Estes Vedas não foram escritos por uma única pessoa, mas por pessoas diferentes em diferentes fases do tempo. Eles receberam esses nomes de acordo com seu conteúdo. Eles nos dão uma imagem do estilo de vida ariano. Os Vedas foram melhor explicados posteriormente pelos chamados Upanishads. Aqui na imagem a gente tem uma explicação melhor ainda. A partir de 1500 a.C., os árias ou arianos, grupos nômades de indo-europeus vindos da Ásia Central, começaram a se instalar no território arapense em busca de campos para a pastagem de seus rebanhos. Após se instalarem na região, começaram a cultivar arroz, cevada, trigo, algodão e cana-de-açúcar, e por meio do comércio começaram a progredir. Depois dessa invasão, que a gente também hoje em dia se chama mais de migração, os arianos passaram a viver como sedentários e incorporaram muitas palavras das línguas dravídicas a seu idioma. Dravídicas era da população local, geralmente o pessoal indiano mais ao sul. As crenças religiosas também se misturaram, dando origem ao hinduísmo, conjunto de doutrinas e práticas religiosas que passou a regir praticamente todos os aspectos da vida cotidiana dessa população.
Em primeiro lugar, os Vedas foram aprendidos oralmente, principalmente o Rig Veda, que continha hinos e mantras ritualísticos. Eles foram transmitidos de geração em geração sem serem escritos. Os hinos foram compostos em louvor aos deuses a quem adoravam. Regras foram feitas para as suas cerimônias religiosas, seu trabalho e sua adoração. Hoje em dia, isso pode ainda ser comprovado, principalmente no estado de Kerala, ao sul da Índia, onde as celebrações ainda são cantadas com mantras que inclusive têm dificuldade de ser entendido, porque os sons não estão necessariamente ligados a letras, fonemas, mas a sons vocais mais antigos que se remetem lá para o tempo do Rig Veda. Com o tempo, a sociedade ariana passou a ser dividida em 3 partes: os sacerdotes, os guerreiros e os Vaishyas, que incluíam artesãos e cultivadores. No início, esse arranjo não era muito rigoroso, e a classe de uma pessoa era decidida por sua profissão e não pela casta em que nasceu. Mas depois, os guerreiros e os sacerdotes começaram a pensar em si mesmos como superiores aos Vaishyas. A estrutura da tribo tornou-se rígida e começou a ser determinada pelo nascimento. A sociedade foi partida em 4 classes: os sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros, os vaishyas, comerciantes, e sudras, os intocáveis ou dalits. Os sudras eram tratados com desprezo na sociedade. Eles eram convidados a viver fora da aldeia e eram impedidos de entrar nos templos. Eles eram chamados de intocáveis porque eles lidavam com tarefas sujas, como limpar esgotos, e uma vez tocando nas coisas, eles poderiam poluir essas coisas, e até pegar água no mesmo poço passou a ser proibido. Tal tratamento de uma parte da sociedade teve muita repercussão. Mais tarde, quando invasores estrangeiros os atacaram, sofreram uma perda após a outra. Hoje em dia, isto é proibido pela Constituição indiana, mas infelizmente, até como o nosso racismo aqui no Brasil, está na lei que não pode, mas ainda há uma tradição perniciosa que isso seja mantido, infelizmente. A história de Rama e Sita tornou-se parte integrante da sociedade indiana. Esta história foi narrada através de séculos por pessoas diferentes em diferentes formas, mas o núcleo da história sempre permaneceu o mesmo. É a história de Rama, o filho mais velho de Dashrath, o rei de Ayodhya. A história fala de seu exílio, o sequestro de sua esposa Sita pelo rei de Lanka e a guerra de Rama com ele para recuperar sua esposa. Muitos estudiosos acreditam que a história de Ramayana é a história da expansão ariana no Decão. Mas esta é uma interpretação textual extra. A história é em si bastante simples. Ela está muito bem retratada no filme O Príncipe Exilado, chamado Adipurush, com o ator Prabhas, aquele que fez o Bahubali. Também a atriz Kriti Sanon. Quem interpreta Ravana, o vilão, é o grande ator Saif Ali Khan. E por hoje é só, gente. Mais uma vez falando que quem quiser saber mais sobre a Índia Antiga, pode saber sobre a civilização do Vale do Indo, Mohenjo-Daro, dinastias dos Mauryas, Guptas, os arianos, etc. O meu livro História da Índia Antiga está na Amazon, no Clube de Autores, Estante Virtual e outras plataformas online, ok? Não deixem de assistir o vídeo passado, onde eu falei das primeiras civilizações do Vale do Indo, e também os próximos vídeos que eu falarei sobre a história da Índia Antiga. Um beijo para vocês, namastê!